Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ler a passagem do livro de Atos, no capítulo 16, no versículo 25 em diante, que diz assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriu todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Então, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Eu vou parar aqui. Essa passagem é muito linda, né? Porque Paulo e Silas estavam numa prisão, eles estavam presos. E a gente sabe que nessa altura a perseguição contra os cristãos já estava muito grande e eles foram presos por estar pregando o evangelho, por não negar a Cristo, e eram prisões naquela época que, de acordo com a história, com os historiadores, eram prisões frias, era um lugar terrível. E Paulo e Silas, perto da meia-noite, eles estavam orando e cantando hinos. Imagina você numa situação dessa, de estar ali na prisão, e você tá tão despreocupado com a situação que você tá cantando hinos e louvando a Deus. Você não tá pensando ali, eu tô aqui, né? Tô no meio de uma situação deplorável, né? Eu tô aqui preso, eu estou sendo injustiçado. Paulo e Silas poderia estar triste, poderia estar indignados, poderiam estar se sentindo injustiçados, poderiam estar se sentindo abandonados, podiam ter pensado várias coisas, mas eles sabiam qual era o verdadeiro propósito da vida deles. Eles sabiam para que eles estavam ali e o porquê, o motivo que eles estavam ali era para louvar e engrandecer a Deus, a Cristo. E Paulo e Silas então resolveram cantar hinos a Deus. Eles resolveram louvar o Senhor independente do que eles estavam vivendo, independente da situação que eles estavam, independentemente das circunstâncias. Então, a gente tem que tomar pra gente o quê? Quando a gente começa a louvar, cantar hinos a Deus, louvar o Senhor, a gente vai esquecer da situação que a gente está. E aí a Bíblia fala que os outros presos estavam escutando. Ou seja, além deles estar louvando a Deus e no momento difícil para eles ainda não estavam pregando de uma certa forma para quem estava ouvindo. Eles estavam louvando a Deus e os presos estavam todos ali ouvindo. Olha, eles foram injustiçados, eles foram jogados na prisão, mas mesmo assim eles estão ali louvando a Deus, não está reclamando, não está xingando, está louvando o Deus que permitiu que eles estivessem ali na prisão. Só que isso dá testemunho, isso mostra que eles não serviam a Deus porque Deus permitia eles estar livres, não era pela liberdade humana, né? Liberdade na terra, não era por bens materiais, não era por milagres que Deus podia fazer. Eles louvavam a Deus por quem Deus é, por quem Cristo é, pela salvação que foi dada a eles e a nós através do sacrifício de Jesus. Eles entenderam o verdadeiro propósito que a gente tem, que é louvar o Senhor e servir a Deus e falar do amor dele, falar de Jesus a toda criatura. Essa que é o nosso principal propósito de vida. Nós fomos criados para ser adoradores
louvarmos ao Senhor em todo o tempo. Tanto que a gente vê muitos versículos na Bíblia que falam louvai ao Senhor, que é o nosso objetivo, nós temos que louvar ao Senhor. Então Paulo e Silas estavam cantando, louvando, e já era tarde, perto da meia-noite, eles ali louvando, adorando a Deus. Só que quando a gente louva, principalmente em meio ao problema, os problemas se rompem, eles não aguentam a presença de Deus. Não há situação que fique igual quando Deus entra, quando a presença de Deus está naquele lugar. Ah, Priscila, mas às vezes eu estou louvando a Deus e continuo sem cura. Mas algo vai mudar dentro de você, não é a mesma coisa. E ali fala que as prisões, que os alicerces se moveram, ou seja, teve um tremor tão grande, o terremoto foi tão grande que abalou a estrutura do lugar. Quando você louva, o louvor tem a capacidade de mudar o ambiente que você tá. E aí fala que os alicerces se moveram e logo se abriram as portas e soltas as prisões de todos. Quem estava louvando e cantando era só Paulo e Silas, porque a prisão de todos foram abertas. Porque onde que Deus entra, há liberdade. Quando a presença de Deus entra naquele lugar, tudo em volta muda. Então Paulo e Silas buscaram a presença de Deus, buscaram ao Senhor, e o louvor deles trouxe a presença de Deus para aquele lugar, e não só para eles. Então quando a gente está louvando ao Senhor, quando a gente está buscando a Deus, a presença do Senhor vai vir na nossa vida e nós vamos repartir da presença do Senhor para os outros. Então, a gente vamos repartir daquilo que a gente tem recebido de Deus para os outros. E aí todos foram libertos, todos. E o carcereiro que estava dormindo no meio desse terremoto todo, estava lá o carcereiro, e eu fico imaginando que essa musiquinha, esse louvor tá tão bom que o carcereiro dormiu. Deixa eu ninar aqui com esse louvor que tá muito bom. Tem uma paz grande nesse lugar, embora seja um lugar de tristeza, seja um lugar de prisão, seja um lugar de coisas que não são boas. Você tá preso, tá uma prisão, um lugar lugar frio, né? Me foge até as palavras. Mas o carcereiro estava dormindo. Os carcereiros estavam dormindo. Por quê? Porque o louvor invadiu aquele lugar e transformou a atmosfera daquele lugar. E quando ele acordou e viu as portas tudo abertas, ele pensou, pronto, agora todo mundo fugiu, deixa eu tirar a espada aqui, porque eu vou antecipar, porque vou morrer mesmo, vão me pegar, e a responsabilidade que ele tinha em cuidar da prisão, agora vão me matar. E quando ele tirou a espada, Paulo já clamou, falando, não precisa fazer mal não, que tá todo mundo aqui. Quando a presença de Deus chega, quando você invoca o Senhor, quando você louva o Senhor, quando você adora o Senhor, até quem não é crente, porque lá em volta os presos podiam sair tudo correndo. Imagina você abrir a porta de um presídio, imagina que tá todo mundo quieto, de repente a porta de um presídio abre. Quem que ficaria lá? Que preso em sã consciência ia ficar lá? Peraí, teve um terremoto, você nem sabe o que está acontecendo fora da prisão. Desculpa. Teve um terremoto, eu nem sei o que está acontecendo lá fora da prisão. Eu vou ficar aqui dentro encarcerado, às vezes, não sei, num calabouço, num lugar ruim, num lugar frio, úmido. Eu vou ficar aqui. Os presos, a primeira coisa que faria era perna para quem tem. Ia correr. Mas só que ali dentro tinha acontecido algo diferente, tinha acontecido algo inusitado para eles. Era uma presença que não foi um simples tremor de terra, não foi algo natural, foi algo sobrenatural. E aquele algo sobrenatural é que segurou esses presos dentro das celas. Eles nem fugiram porque eles ficaram tão impactados com o que estava acontecendo, porque eles logo viram, meu Deus, o que está acontecendo? Se soltar as prisões, se soltar e ser livre assim. E quando o carcereiro viu aquela situação, viu, todo mundo tá. Ele não acreditou, logo ele viu que era algo sobrenatural, logo ele entendeu que não era algo normal de se acontecer. Tá todo mundo aqui, se ele já queria se matar é porque ele viu que estava aberto, ele pensou logo, foi todo mundo embora. Mas ele experimentou, ele viu
Não, isso é algo sobrenatural. O que que eu preciso? Vocês estavam aí louvando e Deus fez isso por vocês, fez isso em volta de quem estava perto de vocês, porque Ele estava mostrando que Ele era Deus na vida de vocês. O que que eu preciso para ser salvo? E através do testemunho de uma adoração, de cantar hinos ao Senhor perto da meia-noite, Paulo e Silas ganharam vidas ao Senhor, presos lá dentro do presídio, lá dentro do cárcere. E às vezes nós temos liberdade na nossa vida rotineira e não temos coragem de falar do amor de Jesus, não temos coragem de cantar um hino perto de alguém, nos escondemos e não tem algemas em nós que não são algemas físicas, mas algemas que nos prendem de fazer o que é espiritual, de levar o que as pessoas precisam. Mas Paulo e Silas não se importaram com a prisão, não se importaram com a situação, não se importaram com as algemas físicas que estavam neles, porque eles estavam presos fisicamente, mas eles eram livres no Senhor, porque a Bíblia fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, não tem como você servir ao Senhor Jesus e ser prisioneiro. Você não é mais prisioneiro. Você já está livre, livre do mundo. Você pode estar preso fisicamente, mas Deus te dá uma liberdade, uma paz que excede todo o entendimento. Então é algo que eu quero trazer a reflexão, louve ao Senhor mesmo em meio às dificuldades, louve ao Senhor mesmo em meio às bonanças, porque às vezes no meio da dificuldade você tem um momento de se contrair e você consegue orar, você consegue buscar, às vezes você consegue só chorar e falar, Senhor, olha o meu coração. Mas no momento da alegria nós também temos que louvar o Senhor, lembrar que tudo que há de bom na nossa vida vem dele, porque toda boa dádiva vem do Senhor. Então, essa é a reflexão que eu tenho hoje para a gente compartilhar com vocês. Que a presença do Senhor seja atraída na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, onde quer que a gente esteja, através de louvor, através de adoração, através de atitudes, porque adorar o Senhor não é só cantar hinos também nos leva à adoração, mas a adoração é um estilo de vida que a gente tem, é de fazer tudo para agradar ao Senhor, tudo para glorificar o Senhor. Paulo diz, qualquer coisa, quer bebais, quer comais, quer faz qualquer coisa, façais que seja para a glória de Deus. Então, qualquer coisa que a gente for fazer, temos que fazer bem feito, como se fosse para o Senhor, para adorar o Senhor. E que a adoração seja um estilo de vida para a gente, que a adoração seja natural nas nossas vidas, que seja algo comum nas nossas vidas. Comum, aliás, comum não, mas que seja algo que faça parte mesmo da nossa vida, que a gente tenha aquilo como o ar que a gente respira, a gente precisa de respirar, a gente precisa do ar para viver, a gente precisa da água para se hidratar, que a adoração seja algo que a gente precise para alimentar a nossa vida espiritual e para adorar o Senhor. E é isso que eu tenho para compartilhar com vocês hoje, que Deus abençoe. Eu peço para você que se gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe com mais pessoas que precisam ouvir essa palavra hoje e não deixe de dar seu like, compartilhar e até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau!